Muito bem-vindo você que está nos escutando ao podcast da Ufologia Express. Hoje comigo o professor Antônio Romão. E neste episódio vamos falar sobre ufologia e espiritualidade. E se você se interessa por esses assuntos e relacionados, deixe o seu like, siga o canal e ative o sininho. Tudo bem aí, professor Antônio? Como que o senhor está? E aí, Roberto, como é que está você? Está tudo em paz? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que você nos dá para que possamos, adentrar aí na casa das pessoas, no computador, no seu telefone, no smartphone, para que possamos trocar algumas ideias e conversarmos um pouco sobre esse assunto, mais uma vez, como já falamos anteriormente, instigante, que é a ufologia, que é um assunto fantástico. Sim, muito bom, muito bom. Eu também estou ansioso aqui para conversar mais uma vez e agradecer a sua presença aqui no nosso segundo encontro aqui no nosso canal, aqui no YouTube da Ufologia Express. Muito obrigado pela sua participação, professor. E a minha primeira pergunta, que ficou em aberto no nosso vídeo anterior, no nosso podcast anterior, é como foi que você se iniciou na ufologia e teve entrada na espiritualidade? Ô Roberto, esse assunto, mais uma vez, ele é muito interessante. Eu diria, quem é que não se desperta, ou que não chama a atenção para aquilo que nós chamamos de mistério? Quando eu vou chamar de paranormalidade, não vou chamar de sobrenatural, não vou chamar de milagres, eu vou chamar simplesmente da naturalidade que muitas vezes, por nós não conhecermos os seus princípios e as leis que regem todo o universo, aí nós chamamos de alguma coisa que não seja naturalidade, mas eu vejo isso tudo com muita naturalidade. Conforme também falei a semana passada, da outra vez que conversamos, meu pai colecionava. Meu pai era um apaixonado por tudo que era vinculado à ufologia. Meu pai colecionava revistas, tinha amigos que ele conversava, debatia sobre o assunto, e não se tinha tantas matérias como vemos hoje, diversos grupos do WhatsApp, de Facebook, e outros, que cada vez mais está trazendo muitos adeptos, muitos curiosos para a área. Então, na época, eu li essas revistas de meu pai e sempre me questionei, sobre aquele que nós falamos também a semana passada sobre Fermi, o paradoxo de Fermi, que seria de você olhar para o céu e dizer, será que diante de tantas estrelas, diante desse universo imenso, quando a gente começa a estudar o universo, dizer, será que estamos sós? Então, a partir daí começou a surgir coisas na cabeça e eu comecei a estudar e me interessar pela ufologia. Uma vez, Roberto, eu tive uma oportunidade, e vou te falar o ano mais precisamente. Isso que eu estou falando aí, isso é da casa dos, aí de 65, 68, entre meus 10 a 15 anos de idade. Pouco Mas tempo. Em 70... eu me interessava, eu achava muito interessante, aquele me impressionava. Meu pai falava comigo, eu fechava os olhos, ficava vendo disco voador, mas só imaginava aqueles homens verdinhos, pequenos, com duas anteninhas. Era a minha cabeça que tinha de... Era esse aí famosos... o desenho que tinha todo mundo em mente. E lia, eu era apaixonado, tinha coleção daquela revista Flash Gordon, não sei se você se lembra dela. Lógico. Flash Gordon e outras aqui da área daquele momento. E eu, em 1975, eu estava numa praia aqui na Paraíba, perto da Paraíba, divisa entre Pernambuco e Paraíba, chamada Pitimbu. Pitimbu é uma praia fantástica, muito bonita, e nós fomos passar lá, como sempre aqui, a parte de veraneio, fomos para lá em janeiro. E uma noite, estávamos na praia fazendo uma serenata para as meninas, um grupo de rapazes, e moços ali tocando violão e tomando uma caipirinha, eu não sei se você conhece a palavra batida. Batida é a caipirinha que é feita com maracujá. Então a gente fez maracujá com cachaça e a gente foi para a beira da praia. Eu tenho certeza que não foi isso que eu fiz, porque uma coisa, se eu tivesse visto sozinho, então teria sido talvez uma alucinação por causa da batida, que a gente chama de batida, Mas na realidade foi visto por todo o grupo que estava lá. Eram uns
umas 12 pessoas. Eram 10 a 12 pessoas, entre rapazes e moças, e nós vimos no mar, no horizonte, né, uma luzinha, né? E nós pensávamos que, inclusive, que era um jangadeiro. O jangadeiro. Só que o jangadeiro anda plano no mar. Ele não sobe e desce, nem faz zigue-zague nas estrelas. Lógico. Então foi algo mais ou menos por aí. E você perguntar, e você viu mais alguma coisa depois disso? Não, foi algo, experiência fantástica. Todo mundo, né? De arrepiar, tô aqui arrepiando o cabelo, lembrando. Não, mas como que foi? Dá mais detalhes aí. Então esse grupo viu isso, viu essa estrela lá, essa luz que era meio alaranjada, era branca, alaranjada, e depois ficava vermelha, e ficava mudando de cor e mudando, né? Não parecia com avião, porque não tinha uma trajetória regular. Não era um helicóptero, com certeza que também era impossível fazer aquele tipo de manobra. E vimos aqui durante os 10 a 15 segundos dessa experiência. E sumiu. Sumiu, nunca mais vi nada desse aspecto na praia durante o período que estava lá. Em outro momento que eu estava, eu já fazia engenharia, né? Estudava engenharia nessa época, mas já estava no final do curso, então eu estava em Caruaru. E mais uma vez lá vai eu chegando da boate, uma boate, né, à noite, né, da juventude aí, né, da pós-adolescência, e fui dormir. Quando entrei no meu quarto, olhei para a janela, isso, eu digo uma coisa, o dia já estava clareando. E vi uma bolinha vermelha lá longe. E essa bolinha também fez movimentos estranhos. De novo. Eu fui lá e acordei meu pai. Meu pai, papai, olha, tem um disco voador ali, me leva. E que meu pai gostava disso. Meu pai olhou para mim e disse, você bebeu quantas? Virou pro outro lado e dormiu. Eu também fui pro quarto, olhei aquele negócio que sumiu. E aí foi a minha experiência, que você perguntar, de ufologia. E, logicamente, não, isso é uma experiência minha. Eu não posso dizer que foi simplória. Você ri, né? Mas foi verdade. E você bebeu quantas e virou para o outro lado e dormiu. Nessa situação, Roberto, eu ouvia outras histórias. Tinha outras pessoas que já tinham tido experiências fantásticas de visão. Mas, com essas coisinhas pequenas que eu fiz, eu me despertei, né? E a partir daí eu comecei a ler, procurar investigar um pouco, conhecer um pouco mais sobre ufologia. Não é da minha área de estudo da engenharia, não é meu área de estudo do mestrado, não foi área de meu estudo em doutorado, mas comecei a estudar. Logicamente, você não pode estudar algo se você não sabe de onde é que ele vem, nem para onde ele vai, nem como aquilo acontece. Aí comecei a me interessar por cosmologia, né? Cosmologia, e aí comecei a estudar um pouco o universo, as estrelas, as distâncias, essas grandes dimensões, e entender como é que eles vêm, e se a gente for, qual seria o nosso tempo para chegar lá. Enfim, foi mais ou menos por aí. Eu sei que até hoje eu ainda sou assim, um pouco mais até de entusiasmado com o assunto. Tenho muitos livros da área de cosmologia, tenho muitos livros na área da ufologia, e vai ligando, né, a ufologia e espiritualidade. Quando eu só pensava, eu fui, Roberto, um materialista ao extremo, né? Eu era um cara, eu era ateu, à toa e chato. Porque eu não admitia muita coisa. Quando falasse comigo de espiritualidade e religião, eu não queria saber muito de assunto. Isso também foi uma vivência. Eu estudei em colégio de padre, colégio diocesano. E lá tinha um determinado padre, professor de história, gente muito boa, rapaz, eu gostava muito dele. Mas eu vou te falar, com 16 anos, eu já tinha lido a Bíblia de ponta a ponta. Já tinha lido com 16 anos de idade. Minha mãe era muito religiosa e eu gostava de estudar isso. Devia ler essas coisas, buscar sempre o desconhecido, buscar não o sobrenatural, mas buscar os mistérios e buscar compreendê-los. E na Bíblia eu via muitos fatos estranhos na Bíblia que eu não compreendia. E perguntava a esse padre, né, que eu gostaria de não citar o nome dele, mas gente boa demais da conta, gostava muito dele. E tudo que eu perguntava a ele a respeito do que eu lia na Bíblia, ele dizia para mim, isso é mistérios do universo, isso é mistérios do universo, isso é mistérios de Deus, é mistério de Deus. É mistério de Deus? Eu terminei dizendo, olha, isso tudo é balela. E passei a ser ateu aos 16 anos de idade. 16 anos de idade,
passei a ser ateu. Bom, aí fui correr a vida como engenheiro, né? Colocar, ir para obra, sim, terminar os cursos, estudar engenharia. Fui para obra, morei em São Paulo, morei no Paraná, morei no Espírito Santo, morei no Brasil inteiro com obra. Eu trabalhava com obra na época do Proálcool, com montagem de usinas de açúcar e usinas de destilaria de álcool. E trabalhei também com o sistema Petrobras na área de manutenção de plataforma. Nessa condição, quando eu fui morar em Belo Horizonte, e em Belo Horizonte eu conheci um cara que era fantástico, que me chamou para fazer um projeto. Eu ganhei uma concorrência de um projeto, como é projeto? É projeto engenheiro. Então era um projeto de uma cozinha industrial pela empresa que eu trabalhei 17 anos. Eu trabalhava com montagem também de hotéis e cozinhas industriais e comerciais. Inclusive eu tenho um livro sobre isso, que é Manual Prático de Planejamento e Projetos de Cozinhas e Restaurantes Industriais. Se você colocar isso na internet, vai aparecer meu nome lá. É um livro bastante procurado, lido, é bastante interessante. Você não vai participar de nenhum concurso dentro dessa área que esse livro muitas vezes não esteja dentro da bibliografia de estudo. Isso em 1996. Muito bom. E eu ganhei essa concorrência para montar o projeto da Fundação Espírita Divino Amigo, lá em Belo Horizonte. Primeiro passo. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, nós fomos montar a cozinha e doutor Basílio, né, que era, vamos dizer assim, o presidente, ele era médico, era dono do Hospital Nossa Senhora de Fato, e ele me chamou, né, para eu assistir algumas reuniões. Eu nunca fui, porque isso é sempre um monte de doido. Eu não vou, isso é um monte de... Aí uma vez eu fui e vi uns gritozinhos lá, os negócios, isso é histerismo. E, Roberto, aconteceu de uma noite, eu digo a você que não estava pré-preparado para vivenciar o que eu vivenciei. Nossa. E durante a palestra, que eu tinha recusado aí algumas vezes, insisto dizendo que eu achava aquilo uma balela, eu comecei sentir um batimento exacerbado no coração, né? Eu parecia que estava fibrilando. Eu diria que já estava a mais de 200 batimentos. Exagerando. Estou exagerando, lógico, um pouquinho, mas estava batendo bastante forte. Começou as mãos a adormecer. Isso não tinha passado por mim, né? Mão adormecer, os pés adormecer, e um monte de coisa, de barulho na minha cabeça. E eu disse, olha, eu acho que eu estou morrendo. Eu olhei para o lado, para onde eu ia cair. Olhei para o lado, as cadeiras, olhei para um lado, olhei para o outro. Deixa eu cair confortável aqui. Não entendi? Deixa eu cair confortável. Deixa eu cair confortável, morrer confortável. E uma pessoa me viu passando aquilo e me pegou pelo braço e me levou para um lugar lá atrás, numas cabines, numas câmeras, dizendo que era a cabine de passe. Eu lá sabia o que era passe. Me levaram para lá e era mão subindo, mão descendo, eu sei que a coisa amenizou um pouquinho. Me deu uma crise de choro. E eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E mais uma vez, né, voltei, botado no salão de novo, lavar as mãos adormecerem, lavar os pés adormecerem e o coração começar a acelerar novamente. Me pegaram, levaram para lá novamente. Deram passe. Bom, nisso eu disse, olha, eu não acredito que nada disso. Isso é uma baboseira, isso deve ter sido alguma coisa, mas de qualquer maneira aconteceu, quando sou doido. Estava lá, o processo que aconteceu, está na minha memória, e eu disse, olha, eu curto investigar. E aí eu comecei a querer ler sobre alguma coisa sobre isso. E o presidente lá da Fundação Divino Amigo, doutor Basílio, disse, olha, a mim emprestou um livro chamado Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, me lembro até hoje, de Leon Denis, que é um dos filósofos, grandes filósofos do Espiritismo. E eu comecei de lá dessa data até hoje, eu nunca parei de estudar. Sempre eu estou participando, insisto, estou aqui conversando com você agora, mas um pouquinho de tempo atrás, eu estava numa reunião de estudo do Livro dos Médiuns. Novamente um livro que já estudou diversas vezes, mas como é uma reunião de desenvolvimento, então tem aquele monte de gente nova que está chegando lá no centro, então nós fazemos e repetimos o estudo. Nunca parei de estudar. E isso, nesse estudo, né, sem esquecer a ufologia, já na época eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, eu vi que Kardec falava da migração, tem uma parte que fala nós chamamos de pluralidade dos mundos habitados.
Essa pluralidade dos mundos habitados é baseada numa citação de Jesus, que ele dizia: na casa do Pai tem muitas moradas. E isso significa a pluralidade dos mundos habitados. E na pluralidade dos mundos habitados, dentro daquilo que nós chamamos a base do espiritismo, da codificação, ele fala exatamente das transmigrações dos espíritos, né, de planetas para o outro, dos processos da reencarnação e da encarnação, e fala da habitabilidade desses planetas. Então, é a ligação que eu acho fundamental no aspecto, né, até para compreendermos, muitas vezes, da velocidade de que hoje uma pessoa, um determinado espírito está num planeta tal, e hoje ele está aqui sem precisar vender aquela relação espaço-tempo de Einstein, da velocidade da luz, porque Einstein diz que nada, nenhuma matéria pode viajar com uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Mas ele falou muito claro, a matéria não pode viajar, mas o espírito, que não é matéria, junto com o seu perispírito, pode. Então eles têm. E eles migram, por isso muitas vezes nós temos visitas, né, de irmãos de outros planetas junto conosco, e que eles saem de lá na velocidade, vamos dizer assim, do pensamento, e se encontra junto conosco em reuniões, enfim, nos processos de abdução, né, que quantas vezes nós vemos relatos incríveis, tem aqueles que não são acreditáveis ou não devem merecer crédito, mas tem outros relatos que a gente vê dentro do próprio grupos lá do Ufologia Express e outros de relatos de filmes, de pessoas que de irmãos de outros planetas que se comunicam através das canalizações de médios, que também é possível. Por isso tem que analisar a ufologia científica, que ela é puramente material, baseado nas leis, todas as leis materiais regidas pela ciência conhecida. E tem a ufologia que nós chamamos a holística, que é aquela que mistura a ufologia científica com a ufologia espiritual, a ufologia esotérica. E isso é que nós conseguimos fazer essas diversas ligações. Eu acho fantástico. E até hoje falamos sobre isso, estamos estudando sobre isso, estamos lendo sobre isso, cada vez mais livros, cada vez mais comunicações, inclusive essa que eu estou tendo aqui com você. Inclusive outras que você vai ver lá na internet, um monte de outras, né? Então, essa é que é a importância de nós estarmos juntos, e essa é a importância de a gente divulgar a experiência de que cada um, para sabermos, né, aonde nós estamos, para onde nós vamos e por que estamos aqui. Saber aonde eles estão, para onde eles vão e que muitas vezes por que eles estão aqui. Então, somos uma humanidade única, não existe 2 ou 3 humanidades. Existe, como a própria codificação kardeciana diz, existem diversos tipos de formas, da parte morfológica do ser, porque cada planeta tem suas condições específicas, mas sempre na forma humanoide, né? O humanoide é o que Kardec fala, e todos os outros, né, que ufólogos falam a mesma coisa. A morfologia seria humanoide e que, com toda certeza, eles existem, estão aí, estão entre nós, de uma maneira e num processo vibratório que muitas vezes está aí, vizinho de você, vizinho de mim, e não conseguimos perceber com os universos paralelos e como eles migram de universo para universo e de planeta para planeta. Então, muito boa esse seu relato aí, a sua história, Antônio. Eu não conhecia ela inteira, né? Eu conheci ela muito por baixo, e eu fiquei muito impressionado da parte que você me contou da escola de padre, e o padre falar que isso é mistério de Deus, isso é mistério de Deus, isso é mistério de Deus. Quer dizer, ou ele não queria te falar, ou ele também não estudava tão a fundo quanto você na época que tinha 16 anos. Porque eu acho que você buscava uma resposta mais profunda, e ele não tinha uma resposta profunda, ele tinha uma resposta daquilo que ele estudou e entendeu. Ou o que ele achava que eu poderia compreender. Ou talvez ele, como você esteja dizendo, não se aprofundou, né? Ou a própria... porque a Igreja Católica, ela é regida por dogmas, né? E esses dogmas, eles são proibidos. Você tem que aceitar, olha, isso é isso. E você não é possível questionar. É aquilo e não pode ser aceito, não tem modificação.
Não tem, se você questionar, você é um herege. Já no espiritismo, ela é uma pseudociência, porque não está ela ainda não está efetivada como ciência, porque eles estão se implantando e se justificando as metodologias ou o método que é o que caracteriza a ciência, para ela passar para ser uma ciência definitiva e real, como todas as outras da área do subjetivo, da área fenomênica. Então é necessário que a gente tenha essa ideia na cabeça, que aquilo que a gente muitas vezes desconhece, não quer dizer que é um milagre ou porque é aquilo que está fora de qualquer outro processo da paranormalidade, do sobrenatural. Mas simplesmente nós não conhecemos as leis. Então, o padre se encontrava nessa, ele vivenciando a situação do dogma. Enquanto nós, hoje, no Espiritismo, inclusive, Roberto, tem uma frase interessantíssima dentro do Espiritismo que diz: se o Espiritismo contradizer a ciência, fique com a ciência, para você verificar como ela está incorporada nos processos da naturalidade da vida e dizer, você está estudando, na época que se estudou o Espiritismo, quando ele foi codificado, poderia a ciência não ter evoluído em determinada área. Hoje, e o Espiritismo dizia alguma coisa ou sobrevoava o assunto de determinada maneira. Hoje, como o assunto está efetivamente dentro das cátedras das universidades, então, e se por acaso isso se contradiz com aquilo que o Espiritismo fala, então esqueça o Espiritismo, fique com a ciência, porque a ciência faz parte do Espiritismo. Sim, porque é o nosso entendimento físico daqui, né? A ciência, na verdade. Nós não temos ainda consciência do que é a ciência deles, do lado deles, que é totalmente contrária e diferente e melhor do que a que nós temos aqui, porque eles já têm até a consciência do que é possível e do que não é possível, usando a tecnologia e a ciência deles, e aqui a gente é limitado ainda ao que a gente conhece. Eu não sei se você já leu os processos dos diversos tipos de civilização e tecnologicamente como somos classificados. Então eu acho que vale a pena estudar um pouco sobre isso, porque é através dessa condição de entendermos como existem os mundos e como eles podem ser classificados, é que nós vamos entender como é que está o ser humano, né? Como é que se encontra o ser humano. Porque, na realidade, Roberto, quando a gente pensa na civilização, então, será que somos a civilização mais evoluída do mundo? Lógico que nós não somos. Nós somos um sistema solar que começou há 4,5 bilhões de anos atrás. Somos começou a vida do planeta, segundo os estudos aí da ciência, há 3 bilhões e meio de anos atrás. Então é nessa. E o mundo, né, o universo, esse universo que nos encontramos. Esse universo que nós nos encontramos, ela está aí há 14 bilhões de anos, né? 13,7, segundo alguns, mas varia. Entre 13,5 a 14 bilhões de anos atrás. Então, alguém, né, não sei se você já ouviu falar de Nikolai Kardashev. Nikolai Kardashev foi da década de 60. Ele chegou a classificar, quer dizer, que as civilizações, elas tinham 3 tipos, né? Que seria a tipo 1, que ele chamava, que é aquela civilização que ela consumia a energia da sua estrela. No caso, a Terra consumindo energia solar. E se ele verificasse o tamanho dessa energia, seria igual a 5 vezes 10 elevado a 18 watts. Então, esse seria o tipo de civilização tipo 1. Essa civilização tipo 1, ela consome energia total e completa da Terra, não consumir no aspecto de destruir, mas de utilizar a energia do Sol em toda a sua potencialidade, utilizar a energia das águas, enfim, tudo aquilo que é possível. A Terra, ela estaria, não seria nem tipo 1, ela estaria no 0,7. Aquele cientista que nós falamos na semana passada, o Michio Kaku, ele diz que nós somos 0,7.
e só vamos atingir o completo tipo 1 daqui aproximadamente a 100 anos. Se você ler o livro, né, Universos Paralelos, essas informações estão lá. A civilização tipo 2, que é um processo evolutivo, que já está aí há milhares de anos na frente, ela já não só ela absorveria a energia da Terra, ela pegaria a energia do sistema solar. Pegaria o sistema de energia solar e o termo de consumo, ela seria capaz de utilizar de 4 vezes, 4 vezes 10 elevado, deixa eu ver, o número é 10 a 26 watts. Então, é muita energia. E teria a civilização tipo 3, que já seria daqui a milhões e milhões de anos, que seria ele absorver a energia da galáxia, ele utilizar a energia da galáxia, que estaria na ordem de 4 vezes 10 elevado a 37 watts. Então, é muita energia. E isso, logicamente, é muita coisa, é muita coisa. E esse cara fez esses estudos e viu que ainda nós estamos, né? Tio Kaku, ele disse que nós estamos 0,7. Então ainda faltam muitas coisas para nós evoluirmos. Ele chega a falar de uma forma, para nós absorvermos essa energia, chega a falar até da esfera de Dyson. Não sei se você já ouviu falar dela. Já ouvi, já. A esfera de Dyson, ela é uma estrutura que inclusive vê até algumas pessoas que têm uma estrutura girando em torno de tal planeta, de tal estrela, assim, assado, que ela absorve a estrela, ela fecha a estrela, ela cria uma estrutura em torno da estrela e absorve todas as energias que estão ali para distribuir para o mundo. Isso aí é uma coisa que vai ainda demorar muito, né? Então, os tipos de civilizações, então à medida que vai passando-se o tempo, nós vamos adquirindo mais conhecimentos. E, logicamente, com esses conhecimentos adquiridos, nós vamos cada vez mais sabendo utilizar de maneira que a tecnologia possa servir cada vez mais ao homem. Mas aí é que está o outro problema, Roberto. Quando a gente junta essa que nós chamamos da ciência com a espiritualidade, aí já a espiritualidade nos diz que existem 5 tipos de mundo, que seriam os mundos primitivos. Nós teríamos os mundos que nós chamamos de provas e expiações, que é esse que nós vivenciamos hoje na Terra. Teríamos os mundos de regeneração, que é intermediário, é o mais avançado um pouco. Nós já começamos aqui, a gente fala muito, né, e com certeza você escuta falar, estamos na era da transição, né, a transição planetária. Isso. Então, o processo da transição planetária é saindo de um mundo de provas e expiações para mundos felizes, e vamos passar alguns, provavelmente, centenas, talvez milhares de anos, nesse mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração é o mundo em que começamos a desenvolver cada vez mais a tecnologia e vamos começar a desenvolver o emprego saudável dessa tecnologia, em benefício do outro, onde vai se acabar, onde se pretende acabar. Olha o que eu vou dizer, no momento que nós estamos passando, seria quase impossível se pensar nisso. Acabar o egoísmo, acabar o orgulho, em que, através do desenvolvimento do espírito, que nós chamamos, plantar um espírito evoluído, é quando ele se desapega da matéria e vai passando, deixando de ser um espírito egoísta para ser um espírito altruísta, que é o inverso do espírito egoísta. E aí ele vai passar para mundos felizes e por mundos que nós chamamos mundos angelicais. Então, quando a gente fala anjo, aí fica às vezes esquisito as pessoas entenderem o angelical. Mas os mundos dos espíritos de luz, os espíritos que vamos dizer que já atingiu um determinado grau de perfeição. Então, é aí quando a gente fala o processo do desenvolvimento na área espiritual. Mas a gente também tem que fazer. A espiritualidade nos diz que antes que aconteça o desenvolvimento moral, é necessário que aconteça o desenvolvimento tecnológico. Então, por isso hoje você verifica que crescendo assustadoramente as tecnologias. Eu assino um boletim eletrônico em que eu recebo toda semana o que existe mais modernos em teorias que são pensadas no mundo, né? que cientistas já exista de alguma forma artigos falando sobre ela, né? Então, essa seria o processo do crescimento, né? O processo de crescimento. Então é necessário nós compreendermos essas
civilizações e que é necessário o crescimento, insisto, para sair da tipo 1 para tipo 2, deixarmos de consumir, consumirmos energia, aprendemos a consumir de uma forma ecologicamente correta a energia da Terra, o sistema solar e do sistema galáctico, né? Então, aí é o que nós vamos fazer, esses 3 tipos de civilização. E se você tiver uma oportunidade de ler o livro, insisto, Universos Paralelos, está muito dito, muito bonitinho lá. Aí tem outros caras, não só tem esse cara aí não. Aí tem o tal de John Barrow. John Barrow ele já disse que tem civilizações diversas, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e o que ele chama de civilização ômega. A civilização tipo 1 é aquela em que, que as nossas, na nanotecnologia que trabalha com micropartículas, nós vamos trabalhar com objetos em que, olha, eu não sei se você leu alguma coisa sobre Steve Hawking, ele junto com, não me lembro mais, aquele cara, o russo, né, que está lançando foguete para o espaço, à torta e à direita, ele está criando uma espécie de satélite na área da nanotecnologia, que esses daí teriam condição de viajar com uma velocidade maior, até 20% da velocidade da luz. Que a gente nem consegue pensar sobre isso. A gente consegue pensar hoje de 0,0001% da velocidade da luz. Frações da velocidade. Isso. Então, essa nanotecnologia, aí vai dizer que se a civilização que eles chamam de tipo 1. Ele diz que a civilização tipo 2 é aquela que vai conseguir mexer de uma forma muito consistente uma coisa chamada genes. Você também sabe o que é isso. Então a civilização tipo 2 vai dominar os genes. A civilização tipo 3, ele vai mexer e vai criar materiais, vai criar moléculas. E a gente não está diferente disso, não. Nós já estamos passeando por aí. Uhum. Estamos passeando. Eu não sei se você já ouviu falar do grafeno. Já também. Grafeno é baseado em carbono e ele consegue, né, ter a espessura do material da espessura da própria molécula. Aqui no Brasil já tem universidades que questionam, que já está trabalhando sobre isso. Isso é uma coisa fantástica, né? Já tipo 4, né, que ele chama, que é quando nós vamos começar a trabalhar o átomo, não no aspecto da bomba atômica, bomba de hidrogênio, coisa assim parecida, mas trabalhar de uma forma mais consistente e de compreender esses sistemas do átomo de uma forma muito mais consistente e utilizá-los, a física quântica, né, a mecânica quântica, de uma forma muito mais promissora para o benefício do crescimento, da melhoria da vida do homem. Olha, se nós pensarmos e fizermos uma viagemzinha ao passado aí, não muito tardio, mas vamos viajar há 50 anos atrás, 50, 60 anos atrás, a vida média, né, a idade média do ser humano é em torno de 40 anos, isso. 42 anos. Se for mais atrás, quem passasse dos 20 já era orgulhoso. E não tivesse tido nenhuma doença, ele conseguia escapar e ir para frente. Mas a maioria morria até 20 anos. Nossa. Hoje, por desenvolvimento dessas tecnologias, ela vai dar condição de nós chegarmos a hoje uma vida média de 80 anos, 82, 84 anos, como tem no Japão. Uhum. Então, isso em função de quê? De aparelhos, de exames muito mais elaborados, utilizando tecnologias muito mais aprimoradas, tem remédios muito mais aprimorados. Olha, eu tive câncer em fevereiro do ano passado, um câncer de intestino, do qual eu tirei 25 centímetros de intestino. E tem um exame que eles chamam PET-CT. É um exame em que ele varre desde a unha encravada até o movimento de piolho na tua cabeça. Ele varre tudo, descobrindo aonde está as mínimas possibilidades de surgir um câncer. Isso é tecnologia, utilizando aí o átomo através das diversas ondas, das diversas radiações, de diversos tipos de... É fantástico, a tecnologia está crescendo, isso está salvando vidas e dando cada vez mais, prolongando a vida das pessoas. E ele chega à última parte aí, né, passando pelo 4, pelo 5, pelo 6 tipos, né, de civilização. Nós vamos passar civilização alfa, né, a civilização ômega, que eles chamam do ômega, que é aquela civilização em que nós já vamos dominar o espaço-tempo, que hoje só está no que nós chamamos na física teórica, né? Na física teórica. Então,
Então é importante nós conhecermos isso para saber aonde nós estamos, o que devemos desenvolver e qual o principal papel do homem nisso tudo, o papel de cada um de nós, o meu papel, o seu papel e de todos aqueles que estão nos escutando e aqueles que não estão nos escutando também. O papel é evoluir, adquirir todo o conhecimento necessário, não o conhecimento para fazer mal ao outro, mas o conhecimento para que a gente possa desenvolver tecnologias de explorar todo o conhecimento do que nós chamamos do planeta, de entender como tudo funciona, mas também entender como nós funcionamos, porque no Espiritismo a gente chama de Trindade. Trindade não é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não. A Trindade é Deus Criador, princípio material e princípio espiritual. No princípio material, Roberto, tem todas as leis que regem o mundo material, que é estudado pela física, né, pela biologia, pela química e tudo aquilo que envolve o que a gente estuda lá na escola do Josefinha, né, os princípios, as reações, as leis físicas, e enfim, está lá vinculado ao princípio material, que na sua individualidade vai dar os diversos tipos de matéria, o ferro, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, e aí vai. E tem o princípio espiritual. O princípio espiritual, na sua individualidade, vai dar no espírito. Essas leis que eu falei lá de cá, que regem, que são descobertas pelos cientistas, são leis de Deus. As leis que regem esse mundo são leis de Deus. E as leis, o princípio espiritual também são leis de Deus. Mas são leis que estão vinculadas às leis morais. As leis morais que fazem com que a gente desenvolva. Por isso é necessário nós conhecermos as leis que regem os princípios da matéria, como também temos de conhecer as leis que regem os princípios morais. E isso é conhecermos o próprio universo, o macrocosmo, o microcosmo. E a gente entender, por exemplo, o que é que esses caras... O que você acha que, por exemplo, um espírito que vem lá das Pleiades, com a tecnologia que ele tem e vai chegar aqui conosco, numa viagem interplanetária... interplanetária não, intergaláctica. Não é interestelar, né? Não é intergaláctica. É interestelar, interestelar. Interestelar. Então, como é que esses caras chegam aqui? Ele vai chegar aqui depois de toda essa tecnologia desenvolvida para destruir o mundo? Bom, já tem um tal de Steve Hawking, né, que ele dizia, olha, é uma falha muito grande do ser humano, né, da ciência, está mandando esse monte de informações, mandando um monte de sinais lá para fora, porque se esses caras estão descobrindo que a gente existe, eles vêm para cá usufruir e vêm tomar tudo que a gente tem. Eu pessoalmente, eu não acredito muito nisso, mas o exemplo que ele deu foi o seguinte, quando Colombo estava do outro lado, lá do velho mundo, né, na Europa, que veio descobrir, e que veio, né, procurando, etc, da outra, e descobriu a América, fez o que fez, dizimou a população indígena existente na ocupação, né? Então, que civilização é essa? Então, é necessário que a gente... Mas nós não tínhamos nenhuma tecnologia, eles não tinham tecnologia, nem estavam naquela época com desenvolvimento moral, como tem hoje, e acredito que com a pessoa, para poder fazer uma viagem de tal longo alcance e desenvolver tecnologia a esse nível que nós estamos falando, não deve ser uma civilização qualquer. Ela deve ter algo de muito especial. E não acredito que ela venha para cá para destruir. Ela pode vir até para estudar, mas ela de alguma forma ela vem beneficiar de diversas formas. Até dos princípios, né, que algumas pessoas não acreditam, dos processos de abdução, até da fertilização, através da migração, ou do que nós chamamos dos híbridos, da fecundação, né, de fecundar o ser humano, né, fecundar e aí fazer uma mudança. Porque se você até observar a tua árvore genealógica, não a árvore genealógica de quem é teu pai, de quem é tua mãe, não. A árvore genealógica universal, você chegar até lá, os símios, e vai vindo até aqui, como foi que houve essas mudanças que só nós, de alguma forma, conseguimos desenvolver a inteligência. Só nós, de alguma forma, conseguimos nos transformarmos da bactéria a uma civilização tecnológica. Nós somos uma civilização tecnológica. Nós temos tecnologia. Nós exploramos tecnologia.
Então, é necessário que compreendamos isso. Então, é que eles também vieram e fez com que nós evoluíssemos através da mudança do próprio corpo, a mudança da nossa capacidade mental, a mudança do cérebro, e com certeza através dos seus diversos mensageiros que ainda estão entre nós, que faz com que nós cresçamos, tanto na área da tecnologia, como na área da moralidade, com os diversos missionários das diversas áreas. Mais ou menos por aí. O assunto é muito longo, com certeza enriquecido, para que se possa até subdividi-los para transformarmos isso em outras conversas. Nossa, a gente vai sim. Eu vou editar e vou fazer as anotações do que a gente pode mais falar nas próximas vezes. Professor, hoje foi bem profundo, hein? Hoje o senhor veio preparado, veio com tudo, veio para dar porrada mesmo. Eu insisto, e contribuir, né, com o grupo, espero poder contribuir com aqueles que nos escutam, para que de alguma forma, eu também estou recebendo informações das diversas áreas de tecnologia mudando. Você fez entrevista com a chefe indiana, eu conheço alguma coisa da área de TCI também. Para mim, um dos caras estudiosos, que não estuda somente no aspecto da espiritualidade, mas ele estuda TCI também no aspecto científico. Chama-se Clóvis Nunes. Clóvis Nunes, pode procurar lá e colocar lá no Google, que você vai ouvir falar desse cara. Esse cara é um estudioso da TCI. E ele tem, se você entrar no site, pegar os livros dele, você vai verificar o quanto esse cara entende dessa área, que eu também acho que é uma área de comunicação entre o plano espiritual e a Terra, e entre o plano dos extraterrestres, dos nossos irmãozinhos, né, que estão lá, e muitas vezes ele tem essa forma de conversar conosco sobre e passar instruções lá daqui que é necessário para o nosso desenvolvimento. Muito bom, professor. Muito obrigado por hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, o seu intelecto, o seu tempo, para nos passar o seu conhecimento aqui, e agradecer também a você que chegou até aqui e pôde entender como que funciona o conceito da ufologia e da espiritualidade. Claro que é muita coisa para a gente falar, é muita coisa para a gente entender, a gente teria que pegar um assunto e se aprofundar, mas a intenção aqui é justamente deixar essa pulga atrás da orelha. A gente deu muita chamada aqui para você falar, puxa, eu vou estudar sobre isso, puxa, eu vou estudar sobre isso também, vou entender, vou mais a fundo disso também. Então ficou muito interessante da gente pegar assunto dessa de hoje para começar a falar sobre elas mais nas próximas. Muito obrigado, professor. Eu fico às suas ordens. Muito obrigado, viu? É um assunto que me instiga e que eu gosto de falar. Ótimo. Muito obrigado a você, Roberto, pela oportunidade. O mais importante é estar gostando. Um abraço. Um abração, Roberto. Deus te abençoe.